ao que é a mulher na sua feminilidade, ou seja, no ter a função de ter a possibilidade da maternidade, mas não era 1 ou 2, não dá para passar de novo esse meu... Eu acho mais interessante essa tal senhora do que eu no telão. Havia então, se vocês olharem bem, então, saem toneladas de nenezinho por baixo. Isso vai nos permitir entrar direto aqui com o Freud dos anos 20 e 30. E se vocês olharem, é uma espécie de Cinderela absolutamente linda, mas eu queria que vocês vissem melhor, porque ela tem algo assim de uma singeleza, ela é tão naive, como é que vocês me disseram ontem que é naif? Já esqueci. Hã? É de uma ingenuidade que tem tudo a ver com a questão da mascarada. Ela é jovem, bonita, ingênua, tão lindinha, não é? E além de ser tão lindinha, vejam a proliferação fálica que lhe sai debaixo das saias. Então, essa chance de ser, se isso é ser uma mulher, ou seja, essa possibilidade do jogo da mascarada, do jogo de não deixar de ser o falo, ao mesmo tempo que essa promessa dessa realização através da maternidade, eu não sei quantos tem, não me deu o trabalho de contar, mas são inúmeros. Está dando para ver um pouco esses bebês todos? São esses dois elementos que se perdem no momento da crise do meio da vida. O senhor não sabe, por acaso, como é que se apagariam as luzes daqui? Hã? Tá perfeito. Ótimo, seria muito bom, eu poderia trabalhar sentada. Então, antes de começarmos a trabalhar hoje de manhã, eu queria propor, então, a vocês, eu estou aqui com a bibliografia psicanalítica em geral sobre crise do meio da vida, e com a bibliografia também ginecológica, com os livros importantes que saíram, principalmente em língua inglesa nos Estados Unidos, de jornalistas interessantes. A bibliografia está aqui, para os que quiserem trabalhar, troca de figurinhas. Eu troco bibliografia contra trabalho, não é? Tá bom? Bom, acho que vamos poder começar a trabalhar. Inteiro coberto de posters desse tamanho. Esse negócio dos Trois Suisses é um catálogo de venda a domicílio de roupa para mulher e para... Tá? Bom, a gente pode repor a luz aqui na sala. Tá? Muito obrigada, viu? Pegou na filmagem isso? Vai estar no filme? Perfeito. Acho que todo mundo conseguiu ver, não é? Nos indica realmente o que eu diria que é o condensado das questões de Freud e Lacan sobre a feminilidade. Por um lado, o Freud nos diz, ele nos diz isso a partir da diferença anatômica entre os sexos em 24. Antes as coisas não eram tão claras na cabeça dele. Ele nos diz o menino como a menina, num primeiro tempo, um bebê, os dois têm uma posição fálica com relação à mãe. Eles querem, tanto o menino quanto a menina, eles têm um movimento, eles querem poder se apresentar como sendo, eu estou falando um pouco em lacanês já, o Freud, como sendo já o objeto do desejo dessa mãe, ou seja, se apresentando numa posição fálica de ter aquilo que a satisfaria. É claro que não ficava muito claro a diferença entre pênis e falo no início. Isso vai ser um debate muito longo que vai permitir de distinguir o falo enquanto significante do pênis. A ideia era que o menino como a menina se apresentavam numa posição de que o objeto deles era a mãe, tanto um quanto o outro, numa posição, portanto, viril, fálica, e que era só num segundo tempo que a menina teria uma mudança de objeto e ela passaria a se endereçar ao pai e demandar a ele aquilo que ela não tinha. E isso supunha uma experiência absolutamente dramática para a menina, que era a de descobrir que
descoberta que ela fazia um pouco mais tarde, em geral com um amiguinho ou com um irmãozinho, de que ela não era provida desse falo. E vocês veem que nos anos 20 as coisas são dificilmente, elas escorregam entre o falo e o pênis, mas o pênis era a experiência do que ela via que não tinha, e que nessa experiência ela era uma experiência de despeito muito grande, o despeito de descobrir que realmente ela não era provida. E o segundo despeito maior ainda era a decepção de descobrir que a mãe também não era provida. Nessa experiência dramática, a menina entrava no Édipo. É preciso datar isso. Antes desse texto, o Freud pensava que o menino como a menina saíam do Édipo. E no Declínio do Complexo de Édipo, ele ainda faz esse tipo de análise. Então, há uma mudança em 24, drástica na obra do Freud, em que ele vai poder dar um valor absolutamente central para a diferença anatômica entre os sexos. E ele nunca mais vai mudar de ideia. E se eu digo isso é porque vocês sabem que nós vamos, para poder pensar a feminilidade, nós temos que nos repor nesse debate que começa então nos anos 20 e que vai se prolongar, eu diria, até o fim dos anos 30, porque até 37 nós temos elementos nesse sentido. Esse debate ele vai se dar, por um lado, entre o Freud e o que vai ser considerado a escola de Viena, e, por outro lado, com a escola inglesa. Quem faz essa divisão, aliás, é o nosso amigo Ernest Jones, no seu texto de 1935. Deixa eu trazer os 3 textos aqui para vocês. Onde é que eu pus? Ah, que gracinha, não estou achando mais meus textos. Estão aqui. Então, o Lacan, quando retoma tudo isso, ele tem a vantagem de chegar depois. E de chegar depois e tentar aproveitar o máximo possível as incongruências, as dificuldades e os traços de genialidade que existem em todo o debate. E para o Lacan, para se poder trabalhar a feminilidade, como eu disse a vocês, e ontem eu acho que tem aí na Biblioteca Freudiana para vender ainda alguns exemplares, nós temos que partir do Seminário 5, e esse Seminário 5, as formações do inconsciente, o Lacan propõe que nós possamos retomar o debate a partir dos textos de Freud, esse texto sobre a diferença anatômica, o texto dele sobre sexualidade feminina, que é o texto de 1932, que é a 33ª conferência das novas conferências, e ele é absolutamente indispensável para se entender o Lacan que se leia os 3 textos do Jones que fazem parte desse debate. Então, os 3 textos do Jones, se eu vou enxergar aqui bonitinho, esse é o último, esse é o segundo, não, esse aqui, 35, esse é o terceiro, e este é o primeiro. Então, o debate vai começar. A Karen Horney também se meteu nessa história, o texto dela também é muito importante. É claro que o Jones se situa dentro da concepção kleiniana já. Então, o Freud afirma isso, que existe uma diferença anatômica entre os sexos, que a menina tem um despeito enorme ao descobrir que ela não tem o falo, ele usa o falo, nós temos a palavra falo e pênis o tempo todo que vão escorregar, vai ser uma questão importante para nós, essa história do falo e do pênis. Ela não tem, então, e além do que, essa mãe também não tem. Então, ela muda de objeto, ela vai de um objeto da mãe para o objeto do pai, e ela muda também de demanda, porque o que ela vai demandar ao pai é aquilo que ela não tem, ou seja, esse pênis do pai,
e ela vai demandar esse pênis do pai e, nos diz o Freud em 1932, nos bons casos, que ela vai poder sair disso, vai poder haver uma mudança, uma equação em que o pênis vai ser equacionado com os filhos, e o que ela vai passar a demandar são filhos, e a satisfação dela, a satisfação fálica, portanto, vai ser a de poder ter esses filhos e recebê-los, mesmo se é num tempo segundo. E como vocês viram, os propagandistas estão perfeitamente a par que é disso que se trata na feminilidade. Isso é quanto à satisfação. Nós vamos ver que quanto à linha do desejo, que seriam as duas linhas que o Lacan trabalha nesse seminário, quanto à linha do desejo, as coisas vão se situar de maneira bem mais complicada a propósito de, tá bom, eu não tenho esse falo, senão enquanto mãe, enquanto mulher eu não o tenho, mas eu não deixo de sê-lo. Vocês viram a Cinderela absolutamente deslumbrada que tinha ali no telão. Eu vou deixar um instante de lado para não nos confundirmos a questão desse desejo, da linha desejante, da questão de ser o falo, e vamos trabalhar primeiro o debate entre Freud e a escola inglesa, ou melhor, o debate da escola inglesa com Freud, porque vocês vão ver como é que o Freud trata isso, debate então desses anos 20 e 30 a respeito do será que o menino como a menina, o que é central é a questão fálica. Depois nós vamos ver como é que o Lacan resolve isso. Então, o primeiro dos textos, que é o texto de 27, chama-se O Desenvolvimento Precoce da Sexualidade Feminina. É uma conferência pronunciada no 10º Congresso da Internacional de Psicanálise e está publicado no International Journal of Psychoanalysis, o volume é 8. Os que quiserem trabalhar no grupo, eu vou deixar com uma das pessoas, eu precisaria de um nome. Você pode me dar seu nome? Eu vou poder lhe passar os textos. Se não é com você, é ela que eu... Você poderia se encarregar de dar fotocópias depois para eu mandar para quem quisesse desses textos para o grupo? Como é seu nome? A Cecília. Quem quiser trabalhar depois, talvez propor para a Cecília para centralizar, não é? Ter uma pessoa que possa fotocopiar as coisas. Pode ser? Bom, então, o que é que no desenvolvimento precoce da sexualidade feminina, o que é que o Jones diz? Nós temos que pensar o Jones no âmbito do pensamento kleiniano. E o Jones diz, não é nada disto. Ele, claro que não diz o Freud está errado, imagina. Mas ele diz, o Freud não está notando que existe uma primeira identificação feminina com a qual o bebê menina nasce. O que ela quer, o que ela inveja é alguma coisa do interior do corpo materno, e o pênis nada mais é do que uma das pertenças desse grande corpo materno, esse corpo em que tem de tudo. E existe uma frase que o Lacan vai salientar nesse texto do Jones, mas que eu acho que vocês têm que reler. Eu, de fato, teria que fazer os 9 horas em cima só desse debate, se eu quisesse que a gente pudesse ir mais a fundo. O que ele diz é, para a menina, é claro que é um discurso kleiniano, para essa menina, a mãe conseguiu se preencher de todos os seus objetos, das suas wishes, dos seus almejos, dos seus... O Lacan não gosta que a gente traduza wish por desejo, wish em inglês, porque ele diz que não é bem exatamente a mesma coisa, mas tudo aquilo que ela almejava, ela tem. Então a menina vai querer aquilo, porque ela também sabe que tem um interior, ela tem uma consciência. Então existe o que o nosso Lacan vai chamar de uma certa ingenuidade naturalista e biológica do Jones. Ele respeita muito o Jones, hein? É preciso que vocês saibam que esses 3 textos, não só ele trabalha no seminário das formações do inconsciente, mas ele vai trabalhar durante todos os anos seguintes, culminando numa retomada desses 3 textos no seminário 12, sobre o ato, que é um seminário em que ele torna a trabalhar a questão da sexualidade feminina com mais liberdade, porque, na verdade, ele está tateando no seminário das formações do inconsciente, ele trabalha em voz alta, ele tenta encontrar um caminho.
é preciso que vocês lembrem e saibam. Outra coisa, então, no seminário do ato, ele faz 2 atos falhos, ele mesmo diz. Ele fala tanto do Jones que 2 vezes ele chama o Jones de Freud. Para vocês terem uma pequena ideia, no lugar inconsciente para o Lacan, não é qualquer imbecil, não. Ele passou esses anos todos trabalhando a relação da questão da função do falo e a posição do falo na obra de Jones. Nós temos nos escritos também, não é? Textos sobre a questão. É preciso saber que o Lacan, de 1936 até 1953, é o maior conhecedor, o maior leitor e provavelmente, eu diria, o primeiro kleiniano da França. Ele não só conhece a obra dela, para vocês verem que eu não estou mentindo, vocês podem se referir ao Phyllis Gross-Kurth, eu não sei se vocês conhecem esse livro imenso sobre a biografia da Melanie Klein. Peguem Lacan no índice, vocês vão ver que o que eu estou dizendo está lá escrito. A Melanie Klein considera ele o psiquiatra analista brilhante, que é o único que a entende. Ele quer traduzir o primeiro livro dela, da psicanálise da criança. Ele se empenhou muito nisso. Por acaso, a tradutora alemã era Madame Giattchini. Eu conversei muito com eles sobre essa história. Essa tradução foi perdida em Guitrancourt. E os Giattchini, que depois foram para a IPA e não seguiram Lacan, René Giattchini não seguiu Lacan depois da primeira sessão, não tinha nenhuma razão de me dizer se fosse alguma malevolência da parte dele. Ele realmente ficou 6 meses mandando cartas para Melanie Klein, dizendo está quase pronto, está quase pronto. Naquele tempo não tinha xerox, não tinha fotocópia e essa tradução se perdeu. Eu não sei se o Miller achou quando arrumou Guitrancourt depois da morte dele, mas o forte foi que a tradução se perdeu e quem refez foi a mulher do Derrida. Mas ele era o homem para quem ela tinha entregue essa primeira tradução. Ele é o interlocutor dela, como ele é o interlocutor dos ingleses. Quando a guerra acaba, ele vai para Londres, ele é o primeiro a discutir com Bion, com toda a escola inglesa, e é impossível entender o pensamento do Lacan dos primeiros seminários se a gente não tem isso na cabeça, se a gente não estuda Melanie Klein, Bion e Winnicott. E eu acho que é muito importante vocês saberem isso. Bom, então nesse debate, é claro que ele não está de acordo com o naturalismo do Jones, mas deixa eu terminar de falar do naturalismo do Jones. Então, Jones diz, a menina tem uma apreensão identificatória de que para ela o que é importante é o que está no interior do corpo dela. Ele se apoia então em determinadas pesquisas da época em que havia uma primeira consciência da vagina e que haveriam movimentos de pulsatórios na vagina no momento do aleitamento e que então ela teria uma apreensão da sua vagina e que o que, aliás, tudo isso agradou muito aos americanos, vocês imaginem bem, porque então, tá bom, os meninos têm o pênis e as meninas têm a xoxota, eu não sei se xoxota se diz aqui, não é? E todo mundo fica feliz, cada um tem a sua, estamos na igualdade dos sexos. A concepção, evidentemente, da Melanie Klein partia da ideia de uma equivalência pênis-seio, com a qual, de fato, o Lacan não vai estar de acordo. Isso se apoia numa teoria do apoio. Isso se suporta numa teoria do apoio em que toda a experiência psíquica derivaria da experiência de satisfação alimentar. Vai sair numa revista que chama Amarelinhas, que sai aqui na cidade em novembro, um artigo meu para acabar uma vez por todas com a teoria do apoio, que eu acho que eu trago elementos, porque eu venho depois do Lacan, então eu tenho o conjunto da obra dele para responder, eu tenho mais sorte que ele, porque eu tenho mais coisa na mão. E eu acho que eu não vou poder entrar nisso, mas eu mostro nesse artigo como toda a estrutura do desejo, de ser desejado e de ser objeto causa do desejo, não se apoia absolutamente na experiência de satisfação alimentar do bebê. Claro que se ele não tiver, nada vai funcionar, mas não é por aí que o caminho se faz. Mas isso eu não vou poder hoje explicitar para vocês. Então, tem essa ideia desse interior, desse corpo extraordinário, no qual se encontra tudo, inclusive o pênis do pai, enquanto alguma coisa de exteriorizado, de alguma coisa que vocês veem que esse pênis do pai é fantasmático, não tem mais nada a ver com o pênis órgão. Então, escutem bem, exteriorizado, fantasmático, representado. Isso tudo vai interessar muito o Lacan.
Sobre esse texto de 27, ele vai voltar mais tarde, mais no ato, do que no seminário das formações do inconsciente. Nos seminários da formação do inconsciente, o texto que ele gosta mais é Early Female Sexuality, que é o texto de 1935 do Jones, em que o Jones rebate a resposta do Freud de 32. Porque o Freud foi meio incorreto com o Jones, eu devo dizer. No texto de 32, ele volta a afirmar que o que é básico para uma mulher é essa posição central do falo. Ela não o tem nessa descoberta, ela descobre que não a angústia de castração, mas a realidade da sua castração, ela vive um despeito imenso e troca de objeto, a menininha. E ele descarta, mas assim, com uma frase, a última frase do texto, assim, com revés de mão, a posição do Jones, assim, mas ele nem sequer se digna de discuti-la, não lhe parece nem sequer digna de discussão. O Jones, muito mais respeitador, retoma em 35 a questão, falando, olha, existe no fundo uma escola inglesa e uma escola vienense, vamos tentar entender no que as duas escolas têm diferenças. E o Lacan tem na mão os 3 textos, eu citei os 3 para vocês ou faltou um? A fase fálica do Jones, que é um texto de 33, que é a primeira vez que ele responde a posição do Freud. Esses 3 textos, então, vão servir de base para o Lacan para meditar. A primeira meditação dele vai ser de se dizer, olha, a gente só vai sair dessa se a gente entender que não se trata do pênis, mas que o falo é um significante. E ele toma para isso esses elementos próprios do Jones que permitem a ele pensar isso, está vendo? Enquanto externalizado, é porque ele está fora, porque ele tem esse valor metafórico e fantasmático possível. E é nessa dimensão que ele vai ter um valor de significante. E o que ele vai ser? Alguma coisa que para os ingleses é impensável, ele vai ser o significante da falta. Porque, de fato, o problema da concepção da Melanie Klein é que essa mãe é faltante de nada. O que sobra, quand même, como diriam os franceses, o que sobra é essa ideia de que, já que ela conseguiu, ela foi successful, ela foi bem sucedida em preencher a barriga dela de todos esses atributos que ela que ela almejava, então é porque ela almejava alguma coisa devia lhe faltar, porque senão não ia almejar nada. Mas ele é obrigado a encontrar nessa análise, eu diria quase que, assim, análise de texto, esses rastros da questão. Agora, toda a psicanálise sobre mulheres dos anos 20 e 30... eu esqueci um livro. Existe um livro que saiu na França, mas enfim, eu acho que esse livro não existe aqui, talvez por isso que eu não trouxe. Eu passo depois para os que tiverem interessados, que é um livro que republicaram todos os textos das mulheres psicanalistas desse debate. Então tem Ruth Matt-Bonjvig, Lampel de Groot, tem a Ellen Deutsch e tem uma pessoa da qual nós vamos falar muito hoje, que é a Joanne Rivière. Mas então, nesse debate todo, o que é que estava evidente? Daqui a pouquinho, obrigada, muito gentil. O que estava evidente era que a clínica mostrava que havia uma inveja do pênis, o pênis nard em todas as menininhas. Então, como é que o Jones diz isso? O Jones diz, na verdade, essa inveja do pênis, ela é secundária, ela é uma luta contra a angústia de ser aniquilada por essa mãe perigosa, porque se há um ataque contra esse interior do corpo, pode haver, concepção perfeitamente kleiniana, vai haver uma volta, e o interior do corpo da menina está ameaçado. Então ela vai utilizar essa inveja do pênis como se fosse um elemento fóbico, porque é mais fácil ter inveja do pênis do que estar querendo o interior do corpo materno. Isso é apenas um momento dela e ela vai poder em seguida voltar para essa identificação feminina quando ela tiver menos medo desse aniquilamento da feminilidade dela. Então, o que é muito interessante nessa história é que ele faz, então, do falo uma questão fóbica, uma questão quase... e um momento único e que vai acabar. O
Lacan toma posição nisso e ele toma uma posição freudiana no debate, ele diz, não, isso, de fato, essa inveja do pênis, ela é constitutiva da sexualidade feminina, mas ela não passa. Ela é uma coisa que permite a constituição feminina, ela pode encontrar linhas de equivalências, como vocês viram, com aquele pôster incrível, não é? Em que, de repente, a satisfação dela não vai ser mais ter o pênis que ela não tem mesmo, mas vão ser os bebês que ela vai poder ter até o momento que ela não pode mais, não é? Eles não trabalharam tanto essa questão. E ela entrou no Édipo nessa promessa. Então, nesse debate todo entre o Jones, eu diria que o Jones com Freud, que o Freud realmente ele não muda de posição. O que vocês precisam saber quando lerem textos sobre sexualidade feminina do mundo em geral é que, estranhamente, foi a posição do Jones que ganhou e que prevaleceu. Nos Estados Unidos, de maneira perfeitamente consciente. Então, o que se diz? O Freud, com respeito à mulher, ele era muito atrasado. Aliás, ele tinha uma posição. Esse negócio que o pênis é que é importante, o resto não. Ou seja, a posição do Jones passou. Mas mesmo na literatura francesa da IPA, você encontra, eu estou pensando na minha amiga Jacqueline Scheffer, que escreveu um livro muito interessante sobre o Recusa do Feminino, que saiu no PUF, permanece essa ideia de uma primeira identificação feminina. Ganhou essa ideia. E quando você lê a literatura americana, de autores os mais freudianos, sempre tem que começar assim. Quanto à sexualidade feminina, nós sabemos que o Freud estava enganado, que isso tem que ser mudado. O Lacan nunca pensou isso, que o Freud era retro, não. Ele achou que não tinha que se ler de outra maneira as questões. E que se tinha que ler essas questões em função dessa noção que ele chamou de significante e principalmente que ele introduziu essa noção de faltante. Vocês veem que ele vai tentando buscar ali, se ela almejou é que ela é faltante. Bom. Então, o caminho da menina, nos diz Freud, é que ela vai entrar no Édipo lá onde o garoto sai. Isso ele nos diz em 24. Alguns textos do Lacan, porque às vezes o Lacan estava mais pensando, e no Seminário da Formação do Inconsciente a gente tem isso, estava pensando mais no texto do declínio do complexo de Édipo, e às vezes o Lacan mesmo diz, quando a menina está saindo do Édipo. Ele mesmo se engana, porque ele depois é que leu o texto da diferença anatômica dos sexos. Não se esqueçam que nos anos 50, ele reinventa ler Freud. As pessoas não liam mais Freud, então a gente tinha ouvido cantar o galo, não sabia bem onde, e às vezes ficava repetindo conceitos, não via que o próprio Freud havia mudado o conceito. Bom, nisso sai uma revista de homenagem, um número do International Journal, de homenagem ao Jones, em que havia esses 3 artigos, e havia um outro artigo que esse vai marcar de maneira indelével o nosso amigo Lacan. O texto chama-se A Feminilidade enquanto Mascarada, e é da Joan Rivière. Esse texto está aqui, eu trouxe em para poder ser fotocopiado e passado para quem quiser trabalhar no grupo. Ele é central, eu não sei, existe uma tradução brasileira desse texto? Alguém sabe? Não? A Feminilidade enquanto Mascarada, da Joan Rivière. A publicação primeira dele, ele saiu no International Journal, número 10. Ele tem traduções em francês e ele saiu de novo num livro do Seuil, editado pela Marie-Christine Amon, que tem esse nome de Feminilidade enquanto Mascarada e que reúne o conjunto dos textos das mulheres dessa época. É preciso dizer que o Lacan sempre reclamava, mas é verdade, que as mulheres dos anos 20 tiveram uma audácia inventiva em termos de sexualidade feminina que sobrou para nós para tentar, porque realmente depois foi absolutamente triste o nível dos textos, em geral, sobre sexualidade feminina. A Joan Rivière é uma aluna do Jones. Enquanto aluna do Jones, ela tem que começar mostrando que ela pensa igual ao mestre. Então, ela pensa igual ao mestre, depois ela diz o que ela pensa e ela acaba mostrando que ela é uma boa aluna. O
o que a Joan Rivière diz? Na minha clínica eu tenho tido casos de mulheres que me parecem ilustrar um trabalho que o Jones fez sobre a questão da homossexualidade feminina. O Jones havia dividido a questão da homossexualidade feminina em dois grupos. As que ficavam assim muito trancada nesse penisnide, que de vez de usarem só como um momento fóbico para não terem medo de dizerem, mas o que eu quero é o interior de um corpo, portanto, essas que ficavam apegadas ao penisnide, para ele isso tinha tudo a ver com a homossexualidade, mas ele dividia em dois grupos. O grupo das mulheres sapatões, que eu não vou trabalhar aqui porque não me interessa, e um grupo de mulheres que, na verdade, continuavam a demandar ao homem o reconhecimento. Pareciam femininas, mas, na verdade, a estrutura delas era profundamente ligada à inveja do pênis. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu que estudei em São Paulo quando era jovem, para mim, inveja do pênis tinha uma conotação negativa, eu não sei se tem para vocês. E, na verdade, isso é efeitos de Jones, porque a inveja do pênis no texto de 32, no Freud, como no Lacan, ela é constitutiva da feminilidade. Não tem inveja do pênis, não tem feminilidade. Portanto, se uma mulher não tiver, ela não é mulher. Mas para o Jones, com aquela história de que a primeira identificação era com a mãe, esse negócio era um tempo que tinha que passar e só ficavam as patológicas, as homossexualidades assumidas ou inconscientes. Então ela começa dizendo, eu vou trabalhar aqui um desses casos de homossexualidade absolutamente, mas é um caso muito estranho, porque ela é uma homossexualidade absolutamente inconsciente e, além do que, uma mulher que apresenta, então nós estamos nos anos, eu tenho que dizer a data para vocês entenderem inclusive o assunto, 29. Nós estamos diante de uma mulher, que é a paciente dela, analisando a dela, que é uma mulher extremamente bem-sucedida enquanto profissional. Nós vamos saber que ela é uma das grandes especialistas da questão feminina, e ela, mas politicamente falando, e ela é uma mulher que é uma grande conferencista, e ela é, portanto, uma mulher que tem um papel político na sociedade e faz conferências absolutamente extraordinárias. Essa mulher, por outro lado, nada tem de masculino, porque a aparência dela, o que ela mostra é que ela apresenta todas as características da feminilidade que se pode esperar. Ou seja, ela é extremamente bonita, muito bem arrumada, e ela tem um charme absolutamente extraordinário com os homens, além do que ela é casada, tem uma dona de casa, entendam dona de casa dos anos 20 como vocês aqui, daquela que manda as empregadas fazerem, né? Uma dona de casa absolutamente bem-sucedida, e ela, então, tem todas as qualidades que se espera de uma mulher. Mas ela se queixa de alguma coisa, por isso que ela foi para análise, que é que mais ela deu certo na conferência, mais brilhante ela foi. E mais ela precisa, depois da conferência, de jogar um jogo que ela vai chamar de mascarada. A nossa Joan Rivière. Ela precisa tentar seduzir algum homem que assistiu à conferência. Ela se faz de inocentezinha, e por isso que eu tentava mostrar o rostinho, não é, no pôster. Ela, como é que vocês falaram que é naif? Ingênua, não sei por que eu briguei com essa palavra. Ela se faz de ingênua, ela fica olhando embevecida, quietinha para os homens, assim, escutando e bebendo as palavras deles. Ela tem que sentir que ela é perfeitamente capaz de os seduzir, e ela conseguia. Então, era para vocês verem o olhar embevecidinho dela, não é? E essa mulher, o que aparece na análise com a Joan Rivière, que é uma aluna do Jones, que, portanto, tem a ver com a Melanie Klein. Estamos de acordo? Vocês estão se situando nesse universo? Não dá para ler Lacan sem se situar nesse universo. Então, o que ela pensa? Ela diz, esta mulher, se ela conseguia tão bem... era tão bem resolvida profissionalmente, ela falava tão bem, é que ela estava totalmente identificada com o pai dela, que havia sido um escritor. Mas que no inconsciente dela, ela tinha não só se identificado com esse pai, mas ela tinha querido ser melhor que ele, tomar o lugar dele. E como vocês conhecem as teorias da Melanie Klein, você quis atacar o outro, você vai levar.
não é? Então ela estava muito ameaçada, e que se ela se jogava esse jogo da feminilidade, era para poder abaixar a ameaça. Olhe como eu sou lindinha, como eu sou feminina, não me destruam. Como para negar essa dimensão dela mesma, dimensão mais profunda, inconsciente, que era a de desejar ser fálica como o pai, numa identificação com o pai. A Joan Rivière, no meio do artigo, levada pela clínica, diz: essa mascarada, esse jogo de poder seduzir e se mostrar. Então, ela usava as roupas que precisava, com os decotes, os charmes, eu não sei que roupa que era no fim dos anos 20, mas enfim, para poder ser absolutamente charmosa, e funcionava. Ela, então, usava os atributos femininos para seduzir o homem, e inclusive o se mostrar faltante. Ele não diz isso, mas a gente ouve. Ela se fazia assim, com aqueles olhos de mocinha que, puxa, como que você tem a dizer, é interessantíssimo, não sei o quê. E a Joan Rivière diz: isto é a feminilidade. Ela não diz: estou estudando a feminilidade num caso de homossexualidade. Acabou, esqueceu. Era só para pagar tributo para o mestre Jones. O Lacan, na primeira vez que toma esse texto, que esse texto vai dar, ele leu esse texto, ele conta a história e ele passa aulas e aulas e aulas do seminário das formações do inconsciente, respondendo para o texto. Esse texto realmente, ele começa dizendo, deve ser uma das formas da feminilidade. Ele não ousa ainda dizer, é a feminilidade. Mas no seminário sobre o ato, em que ele retoma a questão da feminilidade, ele já construiu a noção de objeto pequeno A e tal, aí ele afirma, isto é a feminilidade. Como é que o Lacan lida com essa notícia? Ele lida de duas maneiras. A primeira é que ele vai se interessar, ele vai dizer de cara, e depois ele vai escrever no Seminário 20, a mulher sempre é dividida. Vocês sabem que ele escreve lá, barrada. Ele diz: essa divisão do sujeito, ela é constitutiva, ela não é patológica. Por que os ingleses reclamavam? Como que essa mulher uma hora aparece como feminina e outra hora está identificada com o pai? Que divisão é essa? Essa divisão, no diz Lacan, ela é constitutiva. E nós vamos ver que todo o nosso trabalho vai ser o remanejamento dessa divisão na crise do meio da vida. Porque não se esqueçam que se eu estou dando instrumentos de trabalho para vocês, é para a gente poder trabalhar a crise do meio da vida, que eu sou teimosa. Então, essa divisão, ela é constitutiva. E ela é constitutiva da mulher. Claro que o sujeito é dividido com relação ao seu desejo inconsciente, mas a mulher é ainda mais dividida, uma outra divisão, da qual nós vamos falar bastante, tanto que ele escreve LA barra, para quem conhece o Seminário 20, nós vamos depois rever isso. A mulher é dividida entre duas coisas, entre alguma coisa que, então, isso vai ter várias leituras, porque ele gira nesse seminário, ele está inventando toda essa teoria, ele está pensando, ele pensa em voz alta, então, não é de uma maneira tão... tem elementos contraditórios, a divisão nunca é contraditória. Ela é dividida entre uma identificação ao pai e esta mascarada, esse semblante em que ela se apresenta como sendo o falo para o homem, ou seja, sendo objeto de desejo. Vocês vão ver que nós vamos ter que fazer umas pequenas mudanças nisso. Então, vamos trabalhar como é que é essa identificação ao pai. Essa ele mata fácil. A Karen Horney, que eles gostam muito, ele também, acho que em 24, o Lacan se engana às vezes, ele diz um ano no lugar do outro, então eu também tenho direito, porque se eu começar a ler vai ser cansativo essas partes de teoria, não é? A Karen Horney já havia descoberto, mas o que é engraçado é que eles sempre descobrem para alguns casos, e depois o Lacan chega e diz, não, é para todos os casos. Ela havia descoberto que a menina, depois que ela foi para o pai, foi demandar o falo, foi demandar filho, ela de fato, o que vai acontecer com a menina? Ela vai ser frustrada. Nós vamos pensar exatamente o que é essa frustração, porque já viram algum pai dar falo ou filho para criancinha de 5 anos? Não dá nada disso. Nesta frustração, há um movimento de identificação. No que é que o Lacan e a Karen Horney se baseiam para falar nesse movimento de mudar o objeto de amor em objeto de identificação? E isso está no Le Moi e... como é que é? O ego e... Não. Na massa em psicologia. Não sei por que eu estou... Em psicologia das massas e análise do eu. Pronto.
Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, no capítulo sobre identificação, que é um capítulo incontornável para se entender Lacan, o que é que ele diz, o nosso Freud? Freud nos diz, olha, o objeto de amor da menina é o pai, só que ela pode ficar frustrada porque esse pai não vai dar a ela o que ela quer, e ela vai se identificar a um traço do pai. Por exemplo, a tosse. O Freud chama essa identificação ao objeto de amor frustrante como identificação regressiva. O Lacan retoma toda essa questão, mas joga fora a palavra regressiva porque ele não gosta. Essa identificação da menina ao pai é fundamental. Então, vamos retomar o caminho da menina? Ela no começo é como menino, o que é central para ela o objeto é a mãe, ela gostaria de ser fálica para poder ser o objeto do desejo da mãe, ela descobre que o pênis dela não vale grandes coisas, que aliás nem vale a pena se masturbar, porque se masturbar com aquele clítorizinho dela é uma humilhação suplementar. Se as meninas se masturbam menos, nos diz Freud, em 32, do que os meninos, é porque cada vez que elas teriam que mexer naquele negocinho, lembrariam de que é tão pequenininho e michuruco, não é, com relação ao do rapaz, que é melhor inibir essa parte para não se humilhar. Bom, tem a ver com a inveja do pênis estrutural da mulher. Ela então muda de objeto, lembram? Foi para o pai e demandou os objetos de satisfação, o pênis e o equivalente, os bebês. Agora, de repente, ele vai frustrá-la. O que é isso, frustrar? O Lacan, então, tem um capítulo inteiro, eu não posso resumir o seminário todo para vocês, em que ele diz que a frustração incide num objeto já simbolizado. Esse pênis é enquanto simbolizado que ele é recusado. Lembram que toda a ideia é de poder fazer do falo um significante. O pai aceita a demanda da filha, ele entende que ele a recebe enquanto demanda, mas ele frustra porque ele não dá o objeto simbólico pedido pela filha. Então, nós temos que entender agora esse pênis como um objeto já simbolizável, representável, e o equivalente também ele não dá, nem pênis, nem nenê. Nisso que ela se frustra, ela tem esse movimento para não sofrer demais, então eu mudo, você não é mais o meu objeto de amor, eu me identifico a você. Esse processo é central. Porque nele, eu disse uma palavrinha a vocês sobre ele, nele que vai se constituir o ideal do eu da menina. Ela vai se constituir num traço identificatório com esse pai. No caso da Dora era a tosse, no caso dessa moça utilizar a fala como o pai. Então vocês vejam que de vez de ser uma coisa horrível, como os ingleses viam, agora é aquilo no qual ela se sustenta. E vocês lembram dessa frase do Freud, que dizia que essa identificação do ideal do eu é alguma coisa que o sujeito carrega a vida fora, com o pai, ninguém te tira. Não há menopausa que te tire isso, porque isso está colado na sola do pé como a terra do exílio para o exilado. Essa metáfora eu acho muito bonita. Então, isso ela vai carregar, se ela é uma grande política, se ela sabe falar como pai, ninguém tira isso dela. Mas isso é apenas a identificação com o pai. Agora fica a história da mascarada. Porque o problema da menina, se ela pode, a realização da satisfação dela é a de poder demandar o equivalente fálico que lhe falta para o lado dos bebês, para o lado do pênis, mas para o lado dos bebês, como vai ficar a questão do desejo para ela? Essa parte sobre a questão do desejo, isso é Lacan que traz. Isso não está nem na obra está na obra do Freud, o Lacan não inventa tudo. Está na obra do Freud, num texto que eu não vou poder discutir mais com vocês hoje, que é o texto de Bate-se uma Criança. É assim que é traduzido? Bom, em que a menina aparece, na verdade, como objeto causa de desejo. Eu não tenho tempo para trabalhar isso agora, mas eu vou trabalhar como isso aparece no Lacan, nesse seminário. Então, tá bom, eu não tenho falo, mas eu não deixo de sê-lo. O que quer dizer ser o falo, agora que nós transformamos esse falo num significante? É que eu sou objeto causa do desejo.
E é isso toda a mascarada da paciente da Joan Rivière. Eu sou capaz de pôr roupa, essa coisa do parecer é muito importante na mascarada, ou de pôr um sapato de salto, ou de... Cada um tem lá a sua maneira de poder se apresentar como um objeto causa do desejo. Então, o Lacan vai oscilar na maneira como ele vai apresentar esses dois elementos. Os elementos estão mais ou menos claros, não é? Nós temos uma divisão, por um lado uma identificação com o pai, uma identificação, portanto, fálica, por um outro lado uma mascarada que é necessária e estrutural para a feminilidade. Nessa mascarada, o que aparece é o jogo do poder. Então, eu não sou realmente o falo, vocês vão ver por que eu não sou realmente, mas é como se eu não deixasse de sê-lo. Esse jogo, ele vai, então, portanto, usar as vestimentas, ele vai utilizar uma certa aparência e ele vai utilizar esta maneira de olhar os homens, que fazem com que os homens possam pensar em alguma coisa que lhes é demandado, porque a moça que tem esse olharzinho de... A palavra que eu resolvi que eu não... Ingênuo, eu realmente devo ter um problema com a ingenuidade, não é? Esse olhar ingênuo que é, mas que, como você é fálico, isso aí vai aparecer mais tarde na obra do Lacan. A gente tem aqui como pedras para construção posterior. Eu não sei se vocês se lembram, ontem que eu contei o filme A Débandade, que deveria ser traduzido em português como A Brochada, o rapaz que broxou. Sabe o filme que eu contei para vocês? Que a mocinha, que era muito menos bonita que a esposa dele, a mocinha de 20 anos, ela está lá de boca aberta. Não é ingenuidade, mas enfim, dá essa cara de ingenuidade. É esse maravilhar-se porque o que o outro diz é fálico. Porque o dizer do homem é fálico. Então, todos esses elementos vão constituir a mascarada. Então, essa é uma primeira divisão. Mas o Lacan oscila durante o trabalho dele e vai aparecer uma segunda forma de divisão que eu vou tentar fazer vocês seguirem comigo. Ele vai partir de um outro caminho, ele está trabalhando nesse seminário a questão da histeria. A feminilidade e histeria no Lacan sempre aparecem juntos. O trabalho que eu vou dizer a vocês está publicado aqui no Brasil, numa revista do Nazar. Saíram 2 volumes sobre a histeria e tem um artigo meu muito comprido, do José Nazar do Rio de Janeiro, eu não sei mais o nome da revista, mas alguém aqui deve saber, que é a questão da histeria na obra de Lacan, em que eu fui destrinchando linha por linha, de maneira assim benedictina, a questão. Então, nesse seminário, é um pedaço desse trabalho. E ele vai partir, o nosso amigo Lacan, de dois sonhos de uma mesma paciente do Freud, e que nos são interessantes também para a gente tentar trabalhar essa questão dessa divisão da mulher. O primeiro sonho que ele trabalha é o sonho da água que dorme, em que ele vai tentar mostrar como é que aparece o significante falo. Nós estamos fabricando, nesse mundo psicanalítico, um novo conceito, que é o de significante falo. A questão que está trabalhando nesse seminário, portanto, o Lacan, é a questão do desejo da histérica. Ele toma um exemplo na ciência dos sonhos. De uma paciente histérica, o sonho aparece com o nome no índice do água que dorme. O primeiro sonho da paciente é muito curto. Sonhei que eu chegava tarde demais no mercado, eu não achava nada no açougueiro e nem no vendedor de legumes. As associações levam Freud para aquilo que Lacan chama o significante do falo. O açougueiro fechado, o Freud associa com uma expressão meio gozadinha, meio sexual, da Viena da época, em que diz que açougueiro aberto é a braguilha mal fechada. E que todo mundo conhece essa associação. Vocês sabem que o Freud é um homem que trabalha sempre no discurso.
nisso eu diria que o Lacan nada mais é que freudiano quando faz. O elemento escondido, fálico no sonho está claramente analisado por Freud a propósito dos legumes da sonhadora. Aí eu diria que é o elemento imaginário fálico, não é? É uma mistura de rabanetes negros, eu não sei se vocês conhecem, rabanete negro é um troço espetadão, comprido assim, e de aspargos. Todo mundo já viu aspargo, tem cabecinha, né? Bom, se alguém precisa de um desenhinho, a gente faz. Mas o açougueiro do sonho tem uma expressão alemã que reenvia a ausência de alguma coisa. Não há mais, se diz em alemão, das ist nicht mehr zu haben. Não tem mais como ter. Esse enunciado, Freud reconhece como alguma coisa que a paciente mesmo, que ele mesmo tinha dito para a paciente. O Freud, na ciência do sonho, está preocupado em saber o que é feito no sonho de palavras ouvidas. O Lacan está preocupado com outra coisa. Ele diz, vejam bem, quando o significante falo aparece, ele sempre aparece com a questão da falta, do estar faltando. Vocês veem que o menos fi, tão precioso para os lacanianos, está aí começando a aparecer. Não se trata de uma experiência frustrante, mas da própria significação fálica. Ela aparece como não tendo, está faltando, falta. Isso aí, diz o Lacan, nos permite entender essa noção de falos enquanto significante daquilo que o grande outro não tem. Ou seja, esse falos não é necessariamente o pênis, é aquilo que a mãe não tem. De fato, a experiência do bebezinho, eu estou parando um minuto com o sonho para voltar para a clínica, a experiência do bebezinho é que ele não tem tudo para a mãe, já que nessa relação dual com ela, ela some e ela vai encontrar com algum espaço terceiro, que mais tarde vai chamar pai, mas esse espaço terceiro que o bebê se representa como sendo aquilo que ele não tem e que ela não tem, atrás do qual ela vai. Aquilo que lhe é faltante. Esse falo como um lugar do que é faltante para a mãe. Isso, evidentemente, não existe na teoria anglo-saxônica. A noção de faltante, se uma mãe é faltante, é porque ela é defeituosa, ela devia ter tudo. Essa noção da falta como constitutiva é alguma coisa que é provavelmente um dos maiores aportes do Lacan, não é? Mais contribuições que eu estou falando, não sei que língua. Aí aparece um segundo desejo um segundo sonho dessa mesma paciente. Escutem bem. O marido perguntou a ela se não era preciso mandar acordar o piano, como é que diz? Afinar o piano, é isso? Afinar o piano. Ela responde, não vale a pena. Es lohnt nicht. Essa frase, ela disse na véspera, quando são as associações dela, não é? Depois do sonho. Porque é claro que o Freud pergunta a você, de onde saiu essa frase? Ela diz, foi uma frase que eu disse ontem, quando eu fui na casa de uma amiga. Perguntaram para ela se ela não queria tirar a jaquetinha. Ela respondeu que não valia a pena, porque ela devia ir embora. Freud pensa que nesse mesmo dia, durante a sessão, ela havia de repente posto a mão na jaquetinha e porque tinha um botão que acabava de se abrir. Sabe aquela coisa que a gente fica incomodado, como com vergonha, como querendo fechar, esconder alguma coisa? É como se ela tivesse dito, diz o Freud, por favor, não olhem para esse lado, não vale a pena. Quando ele está escondendo assim, sabe? Não olhem para esse lado, não vale a pena. É claro, o Freud, que é um cara que brinca com significante, diz assim, que tem no sonho uma substituição entre a caixa do piano, que chama Kasten, e o peito da moça, que ele chama Brusten. Não precisa olhar para o meu peito, não vale a pena. Como não vale a pena afinar esse piano, o piano está velho demais, precisa jogar fora. Não vale a pena. Então, Freud primeiro começa dizendo que isso aí reenvia para todas as dificuldades que ela teve com os seios no momento da constituição da puberdade e tal. O Lacan não diz que isso não está certo, mas ele quer ir mais longe.
se o falo é o significante do desejo e do desejo do outro, então vai aparecer um problema de uma nova maneira. A questão para uma menina vai ser de ser ou não ser esse falo. Mas uma mulher não pode ser só um falo. Que vida é essa? Então, para isso, eu vou ter que empurrar o que eu sou, enquanto mulher, no parecer. Ou seja, uma parte de mim escondida vai suportar essa posição de ser o falo e a outra, a minha feminilidade, a minha identidade de mulher, eu vou pôr no parecer. Vocês estão reencontrando essa divisão, mesmo se foi por outro caminho, que não é perfeitamente consistente com esse. Lembram do caminho do trabalho sobre a questão da mascarada? Estamos com a mesma divisão. O meu ser de mulher vai para o parecer e dentro vai ficar a questão de poder ser o falo. Ele diz que em 58, Lacan diz, isso aí é exatamente a posição da mulher na histeria. Enquanto mulher, ela se faz máscara. Ela se faz máscara para trás disso ser o falo. Antes nós tínhamos a identificação com o pai, agora nós temos essa questão. Ele está girando em torno, tá? Para o Lacan, todo o comportamento da histérica gira em torno dessa mão no botãozinho da jaqueta. O que essa mão diria, né? Não precisa olhar, porque atrás trata-se do falo. O falo tem que estar atrás. Claro que quando a gente esconde, né, esconde porque se supõe que o objeto do desejo está atrás. Mas não precisa ir ver atrás, não tirem o véu, porque na verdade atrás não há nada. Esse falo é como faltante. E ele lembra disso, ele vai lembrar da Vila dos Mistérios. Eu não sei quem foi aqui em Pompeia e viu a Vila dos Mistérios, que tem toda essa questão do papel do véu. E o Lacan vai fazer notar que na vestimenta do homem, o que tem que ser escondido é apenas o pênis, enquanto que na vestimenta da mulher, na medida em que o corpo é falicizado, é todo o corpo que é envolto em véus. Mas por que ele é envolto em véus? Para se supor que atrás está o falo, mas que no desvendado falo, em que ele apareceria como não tem mesmo, porque o falo é um puro significante, o jogo consiste em ele só está lá porque eu escondo outra vez. E todo esse jogo que vocês todas mulheres sabem fazer quando assumiram a feminilidade, que é o jogo do esconder, mostrar, não é? Eu escondo aquilo que seria o falo, objeto causa do desejo, ao mesmo tempo que eu escondo, eu deixo entrever, mas eu deixo entrever escondendo, porque se eu mostrar não tem mais graça nenhuma, e é toda a diferença que nós temos entre um filme pornográfico que não se esconde mais nada, em que não tem mais espaço para o desejo, e todo o jogo do desejo em que o encobrimento é central. Então, esse casaquinho da histérica, para o Lacan, é a condição fundamental da mulher na relação desejante com o homem, né? Atrás da camisinha não vai ver, porque, claro, não tem nada, porque só tem um significante. Mas esse significante não é pouca coisa, é o significante do desejo. Eu sou aquilo que pode ser objeto causa do teu desejo. Vocês viram, aliás, o decote, não sei se viram o decote da mocinha, extremamente sugestivo, né, de que haveria alguma coisa a ofertar. Então, por que não se pode haver esse desvendamento completo? O desvendamento completo corresponderia ao effroi, que eu não soube traduzir para vocês ontem, que em alemão é Abscheu, é o horror da ausência enquanto tal, a cara da medusa. E é um dos grandes problemas da menopausa isso, porque enquanto o desejo pode ser significado como demandando alguma coisa, como demandando, por exemplo, filho, isso também serve para encobrir a questão mais violenta do desejo. A partir do momento em que não se pode mais demandar filho porque não tem mesmo, há a possibilidade disso, alguma coisa desse effroi pode aparecer, porque se então a demanda, essa demanda sexual feminina poderia aparecer como alguma coisa que nada mais encobre. Mas enfim, eu vou deixar isso agora um pouco de lado. Sabe, se a gente tivesse 2 microfones, podia ser legal, né? Espera aí. Será que funciona aqui um segundo? Aqui.
Aqui funciona? Sim. Então eu posso passar. Por enquanto o fio deixa. Opa. Quando você diz que ela encobre, né? Fecha o botãozinho para encobrir. Sim. Me veio, se ela cobre, é porque ela acredita que algo há, né? Então, e troquei isso aqui, que algo há, como um falo escondido, enfim, que ela encobre como acreditando nessa possibilidade. Se esconde é porque é como se eu pensasse que se ela esconde é porque algo ali ela acredita como escondido, para não citar o Freud, como possuído, claro. Né? E aí eu trocando aqui com a minha colega, ela falou: acredita ou investe? Entende? Isso é interessante. Como sabendo que não existe, então ela esconde. Ou a minha visão é: não, eu acho que tem algo aí em que ela acredita que há. Olha, entende? É muito interessante. Então, você disse é o há, não é? Claro, o problema é que o pequeno A, objeto causa do desejo, ele ainda não existe na teoria do Lacan nesse momento. E isso é uma coisa que atrapalha a vida dele, não é? É claro que quando ele vai retomar as coisas no ato, mas eu não quis trabalhar o ato porque eu não tenho nem como pedir para vocês lerem o ato, não é? Teria que, eu sei que na biblioteca tem, mas é uma coisa muito mais complicada. Então, e eu acho sempre interessante a gente ver como é que o Lacan vai progredindo, para não ser, porque esse Moisés que desceu com as tábuas da lei prontinhas de cima do Sinai, isso é religião, não é psicanálise. Mas o objeto pequeno A vai ajudar muito depois para pensar essas questões. Agora, você levanta uma questão muito interessante, a questão se é que ela acredita ou que ela investe. Bom, aí nós vamos entrar direto no problema que é o nosso da crise do meio da vida. É que no que esse jogo do semblante se repousa? Nós vimos que a identificação profunda dela é com o pai, de cada uma de nós é com o pai, essa é sólida. A identificação feminina, muito mais frágil, ela é muito mais dependente do eu ideal e não do ideal do eu. Eu não sei se todo mundo tem claramente essa distinção que é lacaniana. O Lacan diz que a gente consegue ler no Freud, mas é porque ele é muito bonzinho com o Freud, porque realmente é ele que vai introduzir essa distinção. O ideal do eu é herdeiro desse momento, dessa segunda porrada que a menina levou. Nós temos um trajeto difícil, nós mulheres, nós vimos esse primeiro, a dificuldade do trajeto, não é? Nesse momento em que a menina descobre que esse despeito terrível de que é isso que nos persegue a vida inteira, mas que também é a base da nossa feminilidade, puxa vida, realmente o negocinho do garoto é muito mais interessante que o meu, e é esse despeito imenso que a faz mudar de objeto e ir em direção ao pai e demandar outra coisa. E a segunda porrada é essa frustração que tem que se ver que isso supõe que um pai seja suficientemente homem aos olhos da menina, para ela poder pensar que ele tem. Isso é uma coisa muito importante, já está no seminário das formações do inconsciente, porque se o pai aparecer como um homem que não tem, isso não vai ajudá-la. Mas a segunda coisa é que ele precisa ter um olhar sobre essa menina em que ele reconhece o valor da demanda dela, não é? Você tem toda a razão de estar esperando, de poder ser uma mulherzinha para um homem agora. Não é agora e não é comigo. Então ele a frustra, mas reconhecendo o valor da demanda. Bom, mas nós estamos falando como é que o jogo da mascarada se dá. No jogo do semblante, no jogo da mascarada, ela é muito mais, cada uma de nós é muito mais dependente do moi ideal, ou seja, de uma imagem externa que se constituiu, aí eu também teria, muito poucas horas, infelizmente, para a gente poder trabalhar tudo, que se constituiu nessa primeira experiência do espelho, na primeira experiência em que o bebê se viu no olhar do outro, aureolado de um valor fálico, de uma falicização, ou seja, de um valor de objeto pequeno A, aureolado aos olhos da mamãe enquanto bebê, numa certa imagem, que aquela imagem que eu diria externa, constitutiva do meu ego, no sentido mais eu, no sentido de ego e não de je, né, do eu do sujeito inconsciente, é o ego, que essa imagem exterior alienante que faz com que nós estejamos sempre querendo parecer com uma figura que nos é proposta em geral. Então, infelizmente, a figura muda durante o tempo. A gente podia ser mais gordinho no século XIX, agora tem que ficar parecendo boneca Barbie, não é?
tem que parecer com a Cláudia Schiffer para ser bonitinha. Essa imagem externa, vocês vão ver que a própria Cláudia Schiffer tem dificuldades imensas. Eu amanhã vou mostrar uma foto da Cláudia Schiffer em que vocês vão ver que ela também não tem garantia nenhuma dessa feminilidade, dessa identidade feminina. Ela sempre é buscada no exterior, ela é buscada num duplo registro, no registro do olhar da imagem e no registro de uma fala. Essa fala que a menininha recebeu nos bons casos do papai que diz: mas você é a menininha mais linda do mundo. Ai, mas que boneca que você é. Que ele olha para ela como uma mulher. Um pedacinho de mulher, uma mulherzinha. Esse olhar, essa fala do pai, essa voz, que é a voz desesperante que a mulher da crise do meio da vida vai buscar, a sogra da Branca, sogra não, a madrasta da Branca de Neve, busca no espelho, que é essa voz que te garante, voz masculina, lembrem vocês, esse espelho que é uma imagem, mas que é uma imagem que fala e que diz o que ela espera: você é a mais linda do mundo. Essa frase é fundamental para cada menina. A madrasta da Branca de Neve, ela é uma mulher como qualquer uma outra. Ela espera dessa voz paterna do grande outro a garantia da identidade feminina dela. Você é a mais linda, diz o papai, para os bons casos. E a gente sabe que uma mulher muito bonita, em geral, teve um papai que disse isso para ela, não é? A mais linda do mundo, você é a uma. E o meu irmão vai retomar essa questão, dizendo que essa identidade feminina, ela está ligada a essa voz espelho, essa voz que a garante não só de ser linda, de ser fálica, mas de ser a linda. Porque o que desespera a nossa feiticeira, o que desespera e a torna feiticeira, ela não era feiticeira antes, a torna feiticeira, bruxa, pior que feiticeira, bruxa, é o fato de que de repente ele diz: não é mais você não é mais a uma. Então, por isso que ela acredita nesse jogo da mascarada. É evidente que para eu poder jogar o jogo da sedução, eu tenho que poder me sustentar nessa voz espelho que me diz a cada momento: você é a uma. E nos bons casos, a gente tem um marido que pode encarnar essa voz espelho e que diz, a gente está na frente do espelho: ai, eu estou feia hoje, e ele diz: não, você é linda, querida, você é a mais linda do mundo para mim. Pronto, a gente sossega. Peraí, cadê o microfone que podia... Pronto. O que sempre me chamou a atenção na história da bruxa, que então era madrasta e era belíssima, é que ela se transforma numa mulher exatamente horrenda, né? Quando ouve que, apesar de ser muito bonita, não é a mais. A uma. Não a é única. Não é né? A uma. A uma. E aí eu fico pensando assim, se a questão da masculinidade joga então com essa presença e essa certeza, do que se trata na feminilidade, então é o blefe. É isso de uma aposta no outro, um jogo atrás do véu, e ao mesmo tempo que um jogo atrás do véu, um blefe com que o outro possa apostar que está aí. Mas ele tem que dar sinais de alguma forma de que reconhece este algo por trás do véu. Senão, o que se trata nessa bela madrasta é de se transformar numa bruxa horrorosa. Bom, então, a gente está condensando muita coisa. Primeiro, o blefe tem um aspecto muito mais pejorativo. A mascarada não tem na voz do Lacan esse aspecto pejorativo. Ele simplesmente é ligado a essa divisão. Ele usa a palavra semblante também, que tem a ver com o que você diz. Isso, mas vocês tomem, esse semblante é constitutivo nosso. Agora, quando falei blefe, eu acho que eu estava falando muito mais na questão do semblant. Certo. Não na questão pejorativa, mas essa questão dessa aposta naquilo que, no fundo... É central. Tá ou não está aí? É central. Então, o que nós estamos vendo é que para a sua realização da sua identidade feminina, ela depende em permanência dessa voz. Nós vamos entrar talvez direto
Temos que entrar porque o tempo passa, é um horror. Nós vamos entrar talvez direto na questão das bruxas. Deixa eu ver como é que eu vou entrar nas bruxas aqui. Aí eu vou entrar nas bruxas, eu já sei como, através da Marie Langer. Vocês sabem que ontem eu comecei a contar um pouco para vocês o que tinha nos 5, 6, 7 artigos que existem no mundo sobre menopausa. Um deles foi escrito pela Marie Langer, que eu vou citar para vocês, inclusive porque ela está traduzida na Artes Médicas, tem um livro dela, e que o último capítulo é sobre menopausa, e ela vai falar das bruxas, então nos interessa. Deixa eu achar a nossa Marie Langer aqui. Pronto. Amanhã vocês vão ver uma linda bruxa. Eu vou trazer para vocês a Glenn Close fazendo a nova forma da mesma história nos 101 Dálmatas. Nós vamos ver os pedacinhos do filme. Então, a Marie Langer, que é uma pensadora kleiniana argentina, que eu acho que talvez vocês conheçam aqui, porque ela tem um livro sobre sexualidade feminina, Maternidade e Sexo, Estudos Psicanalíticos Psicossomáticos, 1981, Porto Alegre. Estou dando uma referência brasileira. A Marie Langer, ela tem essas histórias, eu vou deixar o lado kleiniano dela de lado. A primeira coisa que foi interessante nesse artigo, vou dar uma boa notícia para vocês, antes da gente entrar nas bruxas, que não é muito divertido, não. O 101 Dálmatas é muito legal para criança, porque a bruxa acaba mal, mas para nós, as bruxas, é muito chato. Ela vai citar um texto que eu conhecia já, porque os antropólogos que mexem com menopausa já me tinham levado a esse texto, que é um texto do Georges Devreux. O Devreux é um psicanalista antropólogo do meio do século. E ele vai falar das Índias Moaves. As Índias Moaves são a boa notícia do dia, porque as outras vão ser menos boas. E as Índias Moaves, que então a Marie Langer tinha descoberto também para os lados dela, desse texto, elas são umas índias que vivem a menopausa de uma maneira fascinante e um projeto de vida maravilhoso. Essas índias na menopausa não restringem a vida sexual delas, muito pelo contrário. Porque há muitos casamentos e divórcios nessa tribo, e os rapazes jovens ficam muito despeitados por causa dos maus tratos que sofrem com as jovens esposas e preferem, na verdade, viver com essas mulheres maduras que têm muito mais. O Devreux pensa capacidade de garantir que sempre tem comida gostosa em casa, não sei o quê. Eu acho que tem mais a ver com o fato que elas não ficam mais competindo com os homens jovens e que elas podem jogar um jogo de deixar eles acreditarem que são fálicos. Mas, enfim, isso aí não está no Devreux. O que é interessante é que as mulheres trabalham no campo e essas mulheres agora mais velhas estão em casa, elas cuidam dos netos, é função delas. Elas devem criar, alimentar esses netos. Então, elas estão com a casa cheia de bebês, a gente pode dizer assim, um monte de netos, as jovens no campo, e elas muitas vezes estão casadas com homens muito mais moços que acham que elas são muito mais tranquilas e simpáticas que as mulheres jovens. É claro que o elemento de realização do fantasma incestuoso, do qual nós falávamos ontem, está aí. Só que o que é engraçado é que a Marie Langer, que leu Ellen Deutsch, que salientou isso, ela não consegue notar que, poxa, essas mulheres estão realizando isso. Eu acho que é difícil demais poder teorizar isso. O que ela também omite nessa pesquisa que eu conheço, da qual eu vou dizer talvez mais alguns elementos para vocês, é que, na verdade, elas são também iniciadoras dos muito jovens da tribo, ou seja, de rapazes que têm a idade dos netos. Isso é meio muito para Marie Langer, né? Então essa parte ela omite. No entanto, essa questão das avós iniciadoras aparece de uma maneira muito bonita num filme que vocês devem ter visto aqui no Brasil, que chama-se Harold and Maude. Não viram? Haroldo e Maude? Não tem isso aqui? Vocês
o filme do Al Ashby é um filme muito interessante. A história de um homem, de um rapaz totalmente suicidário. O início do filme é horrível, porque a gente vê as milhares de tentativas de suicídio que ele faz. Evidentemente não é um neurótico, é um cara que realmente só não morre porque Deus não quer, mas ele tenta desesperadamente se suicidar, entre outras coisas, para ver se ele pode ser um pouco objeto causa do desejo da mãe. Mas eu não vou entrar mais nesse filme. O que é interessante é que ele vai encontrar uma velhinha que vai completar 80 anos 2 dias depois, mas a velhinha é daquelas bem conservadas, com uma cara de garotinha, assim, ela é artista plástica e ela é cheia de vida. E ela vai devolver de maneira esplêndida a esse rapaz o amor de si mesmo, dos outros seres e da vida. Quando ele fica tão apaixonado, ele só queria morrer, de repente, através dela, ele quer viver. Claro que ele quer casar com ela, vocês imaginam, além do que ele é riquíssimo, só falta morrer todo mundo. O filme em português chama-se Ensina-me a Viver. Muito obrigada. A história dura 3 dias, só porque a moral tem que ser salva, não é? E para a moral ser salva é que ele chega de aliança, apaixonadíssimo, quer casar com ela, e ela, na verdade, tomou um remédio para morrer daqui a algumas horas. Ela vai morrer porque ela não quer, imagina, atrapalhar a vida dele. Mas ele consegue, é um tal ato de amor que ele consegue sobreviver a isso. As índias Moaves não se suicidam não, viu? Elas iniciam os rapazinhos e continuam lá firme. Bom, o que é muito engraçado é que a nossa Maria Langer põe em oposição a essas índias Moaves. Eu vou contar um pouquinho mais das índias Moaves para vocês, porque elas são realmente as mais espertinhas nesse mundo da menopausa. O Devereux, ele estava trabalhando, vocês precisam entender por que as pessoas vão atrás de coisas assim. O Devereux disse para vocês que é analista, ele está trabalhando com a Benedect é uma mulher da Ego Psychology nos Estados Unidos, e ela ficou horrorizada com aquele texto da Deutsch que acabava tão mal. Então ela tentou dizer, não, tem uma perspectiva para diante. E ele então, em bom aluno, vai achar uma tribo de índio que mostra que, puxa, existe gente no mundo que consegue funcionar de outra maneira. Então o texto dele, ele diz assim: é um fato que essas mulheres de idade mediana encontram muito facilmente maridos jovens e o climatério não corta essas mulheres do gozo da sua feminilidade sexual, porque os divórcios recorrentes de seus filhos, que se tornaram agora adultos, enchem a casa de netos que ela tem o privilégio e a honra e a obrigação de criar. O climatério, pelo menos na sociedade Moab, não implica essa transição traumática. É a consolidação dos ganhos obtidos durante a vida, a cristalização e a decantação das metas da vida e, do ponto de vista pulsional, olha, está num investimento libidinal muito importante sobre o marido jovem, o amante, os filhos e os netos. Mas ao mesmo tempo elas agora têm o direito de, isso vocês vão sempre encontrar na questão das mulheres que não desmoronam no segundo momento da vida, elas podem desempenhar uma função fálica equivalente aos homens. Agora elas têm o direito de apitar. Antes elas não apitavam, agora elas têm direito de fazer rito solar, têm direito de discutir na reunião dos homens e têm direito de poder ter uma fala que é ouvida. Esse direito mais masculino, quase que todas as sociedades dão à mulher menopausada. A mulher árabe tem direito de sair sem véu, as mulheres africanas têm direito de fazer os ritos abertos só para os homens. Esse favor de enfim acender alguma coisa da falicidade, como se não precisasse tanto esconder essa identificação com o pai. Essa divisão que nós fizemos hoje, essa identificação masculina, ela pode aparecer, a sociedade não proíbe mais. Teria que se discutir muito por quê. Mas nessa sociedade ela tem direito aos dois, porque ela tem uma alegria de viver e ela tem então
as mãos cheias de trabalho, a casa cheia de netos e os braços não tão raramente cheios de um jovem marido ou amante, e o olhar vivo, a língua pronta para rebater e absolutamente não inibida em flertar com homens suficientemente jovens para serem os próprios netos. Aliás, o próprio Devreux foi paquerado por uma de 80 que achava que estava fazendo um favor maravilhoso a ele de paquerá-lo. Ele tinha muita sorte dela estar dando bola para ele. Bom, isso era para dar uma alegriazinha a vocês antes de nós entrarmos nas bruxas. Então, vamos lá para a Branca de Neve, porque eu tinha muito tempo pensado, claro, na Branca de Neve, mas eu devo confessar que encontrei na Mary Langer essa referência também, que eu vou mostrar a vocês. A Mary Langer faz notar uma coisa, que com a perda da beleza, ela se sente feia, e que em muitas línguas, feia quer dizer má. Já começa assim a brincadeira. E que voltam, ecoam as palavras da infância, você é feia. Então, se eu fico feia, se eu começo a ver os traços, é um dos pequenos elementos... Pois é, mas isso aí vai ser um dos elementos, vai piorar cada vez. É claro, ela diz, porque sempre se tenta salvar, a gente sempre tenta pensar que essa história de ser bruxa não é conosco, são só as mulheres cujo interesse e o culto das suas qualidades físicas na conquista do homem foram importantes, essas é que vão sofrer. Claro, a que sempre achou que ela era feia que nem uma bruxa não vai precisar sofrer de nada. Mas por que ela se pergunta que a imagem física de uma mulher seria tão importante para ela? E ela diz, o Freud diz que ela compensa sua falta de pênis erotizando o corpo todo. Ela não tem o conceito de ser o falo, mas ela já vai trazendo as coisas assim também. E ela lembra então que você é linda é o contrário de você é feia e você então é boa. Você é feia quer dizer que você não presta, não é? Então, cada nova marca, cada pele que vai enrugando, de novo ela se torna feia, e ela vai então ficar parecendo com a feiticeira, a bruxa detestada. Langer cita então a Branca de Neve, tão bonita que de repente só se torna feio quando a menina, a filha, está enteada, né? Mas ninguém é besta aqui, né? A filha, uma enteada, que se tornou mulher, se tornou mais bela do que ela. Para Langer, a feiticeira, a bruxa, é a imagem interna da mãe. Então, a Mary Langer entra com o clainismo divertido dela, mas que eu conto para vocês. Ela diz assim, na verdade, a mãe ficou feia porque ela foi vencida pela filha e despojada de tudo, da beleza e do príncipe pai. Agora, o problema é que antes da gente virar bruxa, a gente foi filha, diz a Mary Langer. E quando a gente foi filha, a gente quis despojar a mãe de tudo, da sua beleza e do pai príncipe. E de repente, Branca de Neve fica com 50 anos. Se olha no espelho e de repente é ela, e isso aí para ela é retorção kleiniana, não é? É ela que vira a bruxa. Ou seja, aquilo que ela roubou da mãe lhe é tirado, e isso aí é a versão kleiniana da coisa, e ela despenca naquilo que ela tinha condenado a própria mãe. Ela vê no espelho, de repente, essa perda da beleza que ela crê que ela tinha suscitado na própria mãe. Bom, o Lacan não retoma essa questão. O que os lacanianos retomam, e o Meumann em primeira pessoa, é a noção de que, a partir do momento em que ela não se sustenta mais dessa voz grande outro, quando a voz grande outro do espelho, vocês vejam que essa questão da imagem, moi ideal, eu ideal da mulher, se sustenta num espelho voz, não se esqueçam. É sempre um olhar voz. Esse olhar voz é sempre masculino. E quando o que aparece aqui vai ser
o medo da perda desse olhar-voz, ela é condenada a não ser mais a uma. E esse a uma é a única garantia que ela tem da sua identidade feminina. Bom, nós vamos voltar várias vezes. O que aparece de cara, e nós vamos ter amanhã o tempo de trabalhar isso, é a fragilidade dessa identidade feminina. E essa fragilidade, ela é geral. Ela não depende apenas... Quanto tempo nós temos? Porque eu estou sempre batalhando com o tempo. São o quê? 5 para as 10. Nós ainda temos 2 horas, não precisa correr, não precisa ficar aflito. Bom, eu queria, antes de passar para as bruxas, porque as bruxas são uma coisa muito importante para nós trabalharmos, mas antes de passar para as bruxas, eu queria lembrar a vocês alguns dos tópicos que eu não tive tempo de dizer ontem, no que diz respeito às saídas possíveis para a mulher na crise do meio da vida. O tópico mais importante é o da sublimação. Se eu deixei de lado, não deixei de lado, foi que realmente não deu tempo. Eu, de fato, na minha pesquisa, trabalho menos ele, porque ele foi o tópico mais posto na frente, principalmente pela minha amiga Madeleine Guédon, Gueydan, que então escreveu o único livro que eu disse que existe no mundo de psicanálise sobre menopausa, que é Mulheres em Menopausa, Femme en Ménopause, editado na França em 92 pela editora Eres. Eu acho que para quem quiser dá para mandar encomendar esse livro, não é? O que é importante, ela trabalha essencialmente a questão da sublimação, pois por isso que eu tento continuar a trabalhar a questão da manutenção da felicidade. Gente, vocês ouviram? Opa, eu ia dizer da feminilidade e a manutenção da mulher enquanto objeto causa do desejo, mas vocês ouviram meu lapso, não é? O que eu queria trazer a vocês um pouco a respeito da Madeleine Guédon é a maneira como ela vê a questão da sublimação. Não há dúvida que é a saída mais garantida. Isso é... Onde é que está a Guédon com a menopausa? Não, está aqui. Deixa eu achar a Guédon aqui para vocês. A Guédon trabalhou em cima da Sônia Delaunay, que talvez muita gente conhece aqui, porque ela tem uma passagem pelo Brasil, a pintora Sônia Delaunay. O que ela quer mostrar é como... Achei, pronto. Então, o livro da Madeleine Guédon, ela se apoia muito sobre a questão da saída pela sublimação. Porque ela pensa que existem possibilidades novas nesse momento da vida de uma mulher. Já que ela não tem mais a possibilidade de ter filhos e que na França ela nem mais tem os filhos em casa. Lembrem que eu fiz notar a vocês que no primeiro mundo os filhos saem de casa muito mais cedo e que tem esse vazio, essa vacuidade também permite a ela de se investir de outra maneira, a ela, a mulher, não é? Ela vai então propor que esse investimento fálico, nós vimos que a realização nos filhos é uma realização fálica. Eu não estou falando da história com os homens que nós estamos trabalhando há pouco. Mas essa realização fálica, ela vai poder então agora sublimá-la através de experiências de tipos diferentes. Ela vai no livro dela contar muito a sublimação através das artes plásticas, o que aliás outros autores já haviam notado que muitas mulheres retomam atividades artísticas que
elas haviam deixado no momento do casamento dos filhos. Algumas tornam a fazer música, enfim, podem se entregar inteiramente à atividade musical e realmente encontrar uma possibilidade importante de se tornarem reconhecidas artistas e trazer uma contribuição para a sociedade nesse sentido. Outras, através das artes plásticas, ela mostra na carreira da Sônia Delaunay como foi só depois da menopausa que ela explode, de fato, ela explode a carreira artística dela. Ela tem um outro caso de uma analisanda dela que realmente vai poder virar uma artista que tem exposições em muitos países e que é muito reconhecida e que é uma nova vida que começa através dessa arte da sublimação. E nós conhecemos o papel da escrita em muitas mulheres que vão, enfim, poder escrever a obra dela. A própria Melanie Klein, se vocês olharem as datas das obras mais importantes, da construção da obra dela, uma grande parte é pós-menopausa. Mas o que a Madeleine diz é que se nós podemos, enquanto mulheres, conciliar dificilmente, mas a gente sabe que conseguiu, acho que a maioria daqui conseguiu, a vida de esposa, de mãe e de profissional, ela pensa que a vida de pesquisadora, o de teorizadora, essa é muito difícil, porque a gente não pode se investir no objeto filho, e que é aquilo que a gente tem que criar, ao mesmo tempo que se investir no objeto científico ou no objeto psicanalítico, pouco importa, porque o objeto da ciência, o objeto da pesquisa, ele exige tanta dedicação integral quanto o filho. Então, é nesse momento da menopausa que essa dedicação integral à pesquisa vai poder ser feita. E, de fato, eu tenho muitos amigos em São Paulo que começam mestrado, a gente vê bem isso com mestrado, no fim da quarentena, numa hora que os filhos já estão maiores e não precisa ficar mais cuidando tanto. E, de fato, é um momento em que a mulher vai poder se dar, ela vê essa contradição, a Madeleine Guédon, que a Ellen Deutsch via também, entre não dá para levar de frente as diversas carreiras, se não prejudica. E a Ellen Deutsch sempre teve a impressão que ela que escreveu na trintena muito, ela era a psicanalista da sexualidade feminina para o Freud, ela achou que isso prejudicou demais a relação dela com o filho. Faz parte das amarguras dela, da qual eu falava ontem. E ela acha que era nesse momento em que, dessas perdas, que a mulher poderia, então, aí se entregar, eu diria, de corpo e alma à pesquisa, à psicanálise, enfim, que cada um tem a sua, não é? Ou a arte, sem que isso mais prejudique, porque de qualquer maneira houve essa perda. Ela não tem mais essa possibilidade da maternidade. Então, essa perda poderia ser sublimada dessa maneira. Vocês notem que quando a gente fala de tudo isso, nós só estamos tratando das satisfações fálicas. Estamos deixando de lado toda a questão do jogo, da reconhecimento da feminilidade. E nós somos esse ser dividido, não é? Entre a realização da nossa satisfação e a realização do registro do desejo. Bom. Agora, o problema é que a Madeleine Guédon é sensível a um elemento que eu não sei se a clínica de vocês comprova ou se os maridos... Eu acho que os maridos brasileiros são mais simpáticos porque tem uma opção de empregada em casa, o que ajuda muito, porque uma das partes das funções são exercidas pelas nossas empregadas e se a gente fica o dia inteiro fora, elas fazem. Mas na França, onde não tem, muitos maridos suportam muito mal, por razões, então, eu diria assim, maternas, o fato de que, de repente, a mulher se dedica inteiramente à profissão ou à pesquisa. E ela faz notar que há um certo número de desavenças que podem aparecer no casal e que em alguns casos podem até ir até divórcios. Eu acho que existe um outro fator que é bem mais importante que o fato de que o jantar não está tão quentinho na mesa, já que os filhos estão grandes e não estão em casa. Eu acho que o outro fator, e que nós vamos voltar muito a ele, é a concorrência fálica. Que é um problema de sociedade, porque vocês vão ver que as moças de 30 estão nisso, mas na minha geração, que é a primeira geração em que todas as mulheres puderam fazer universidade e trabalhar, a geração das nossas mães não trabalhou, praticamente, salvo exceções. Essa primeira geração de maio de 68 sempre maneirou, de uma certa maneira, para deixar o esposo como sendo aquele que aparece mais, ganha mais, ou tem
mais falicidade social. E que quando na cinquentena, de repente, não tendo mais esse empecilho dos filhos, que também era um gozo, a dedicação integral à carreira pode ser feita, o fato que quando não dá certo, não tem problema. Mas quando dá certo, às vezes isso pode entrar numa concorrência fálica em que o homem possa sentir que ele está ameaçado porque não se sabe mais bem em que campo falo imaginário se encontra. Nós vamos voltar a isso quando nós trabalharmos a questão do casal na crise do meio da vida. É provável, aliás, diz a Madeleine Guédon, que seja aí uma das causas deles encontrarem uma esposa bem mais jovem, uma nova companheira bem mais jovem, que acha ótimo se realizar como mãe, porque isso primeiro garante a eles que falam, eles têm, olha a prova, saiu o bebê do outro lado, é que entrou falo. Não é? Toda a sociedade pode saber que eles têm. E a segunda coisa é que elas sossegam. Porque então elas estão aceitando essa posição feminina materna e elas são menos concorrenciais. Bom, isso seriam alguns dos elementos que a gente vai poder tornar a trabalhar. Mas para que uma mulher possa encontrar essa solução sublimatória, é absolutamente necessário que os sinais, esses sinais que Ellen Deutsch dizia que aparecem na quarentena, tenham despertado para ela, que ela tenha retomado grupos de trabalho, estudo, pintura, arte, música, e que isso vai fazer que no momento em que ela vai ser despojada de toda a função materna, no momento do ninho vazio, ela já tenha alguma coisa sublimatória no qual ela possa se sustentar, não é? O que vai aparecer na Madeleine Guédon, mas também numa autora inglesa, não sei, americana, não sei se eu falei para vocês ontem, que é a Ruth Lacks. A Ruth Lacks teoriza isso, a Madeleine diz, mas não teoriza, como a depressão necessária. Para que esses investimentos se modifiquem, é preciso que haja um movimento depressivo, o que não quer dizer um movimento melancólico, mas essa depressão esperada necessária, nos diz a Ruth Lacks, é aquela que faz com que é um momento em que a gente experimenta esse vazio, essa perda dos investimentos passados que vai permitir talvez de reorientar os investimentos. Isso quer dizer que no momento da menopausa, nesses momentos em redor, para poder reorientar os investimentos, para poder reencontrar essa experiência do vazio, vai ser preciso aceitar que há perda. Ou seja, não entrar no que a Ruth Lacks denuncia em Nova York como sendo uma espécie de concerto geral para negar a existência do sofrimento da menopausa, que ela acha extremamente tóxico, porque se não se reconhece que há perda e sofrimento, e está cheio de gente lutando para que não se reconheça isso, é um fato de que ela não vai poder fazer esse luto que permitiria um reinvestimento em outros setores, um reamenagement, um remanejamento de seus investimentos. E ela diz que não só os médicos, os maridos, os amigos, mas inclusive os psicanalistas participam dessa negação. Mas não tem nada, imagina. E quando não tem nada, então não dá para trabalhar as perdas e não dá para remanejar os investimentos. O que as duas dizem é que se as mulheres não haviam pensado nisso antes, que podiam remanejar, reencontrar investimentos, nesse momento da vida delas, quando elas fazem um trabalho analítico, elas são extremamente sensíveis, porque basta sublinhar, apontar coisas que elas contam daquilo que as interessou no passado, ou que ainda as interessa, mas que elas não se permitiram utilizar como sendo um centro de interesse, elas redescobrem de maneira extremamente intensa, pulsionalmente, essas possibilidades outras de remanejamento, de investimentos novos, e elas demandam isso, elas estão plenamente de acordo em poder encontrar isso.
Vocês lembram que eu dei uma boa notícia a vocês ontem, que a Madeleine Guédon, em termos da questão do gozo feminino, não sei se vocês se lembram, foi nisso que nós terminamos ontem à noite. Ela pensava que havia a possibilidade de um luto, enfim, da imagem materna, não sei se vocês se lembram disso, que ela poderia, enfim, a mulher que não pode mais ser mãe e que não pode mais ser filha, fazer, enfim, talvez o luto dessa esperança que ela tinha de receber da mãe tudo o que a satisfaria, e fazendo esse luto, ela sai também de uma situação em que ela não pode receber nada senão aquilo que a mãe pode lhe dar, e a mãe nenhuma pode dar gozo vaginal, o gozo feminino a mãe é incapaz de dar, e que então elas, tendo feito esse luto da figura materna para elas mesmas e com relação à figura da mãe, talvez elas se tornem aptas a poderem, enfim, saírem de uma fidelidade a essa figura materna e de uma demanda materna com relação ao cônjuge, e poder aceitar de um homem aquilo que seria próprio do que um homem pode dar a uma mulher. Aquilo que eu contava a vocês, que o Lacan, em coro com o Freud, se desesperava no seminário 17, dizendo que só havia gozo do órgão e não daquele que era portador do órgão, porque o coitado do portador, quando chegava com o órgão para oferecer à parceira amada, de vez disso ser para ela uma razão de regozijo, de alegria, era lembrança, mais uma vez, da humilhação narcísica, da ferida, de que ele tem ou não tenho, e que essa ferida era maior para ela do que a possibilidade de se entregar, de reconhecer que ela era faltante e de poder gozar daquilo que ele tinha e ela não tinha. Isso é o seminário 17. Vocês veem que o Lacan está bem velho e bem desanimado, e o Freud também fala desse desânimo com relação ao rochedo do feminino em textos tão antigos quanto 37. Bom, eu acho que nós poderíamos entrar agora nas bruxarias, ou vocês precisam de um intervalinho, mas cuidado, eu tenho muita bruxa, então vamos ser bem rápidos. 10 minutos, tá? E a gente entra nas bruxas.